Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estar conosco aqui, né? Mais essa edição do nosso podcast Ensaios sobre o Bem-Estar. E hoje nós temos a alegria, o privilégio de receber conosco aqui Alberto Baioni. Alberto Baioni é administrador de empresas, né? E ele tem desenvolvido um trabalho muito legal, muito sério com ilusionismo, hipnoterapia e também é discípulo de 12ª geração no estilo Wing Chun de Kung Fu. E até está aqui hoje para a gente bater um papo. Nós vamos estar conversando um pouco sobre os pontos em comum, as particularidades, aspectos pouco falados sobre o Kung Fu e sua transmissão. Exato. Certo? Tá? Queria agradecer, uma grande honra estar aqui, tá? E espero que a gente consiga aí trazer para as pessoas um pouco mais de clareza ou então até me levantar mais dúvidas sobre os temas que a gente vai falar. Joia. Tá, muito obrigado. Eu também agradeço muito sua presença, é uma honra. É uma coisa muito interessante nos diversos praticantes de artes marciais é como, na verdade, pessoas diferentes vêm, procuram a arte marcial por motivos diferentes, né? No seu caso específico, o que foi que te atraiu para o Kung Fu, né? Da arte marcial e como você tem, o que, que você tem podido desenvolver pessoalmente a partir da sua prática de arte marcial de Kung Fu. Legal. De uma forma bem direta, David, o que atraiu foi querer dar porrada. Acho que inicialmente eu queria dar porrada mesmo, mas não por uma questão de vaidade, mas por uma insegurança que eu tinha. Eu sempre, na escola, a gente via que a gente era constrangido às vezes, então a gente sempre tinha aquela questão de, puxa, eu quero dar porrada, eu preciso ser melhor que os outros. Então o que me atraiu para a arte marcial, o que fez assim a diferença de vou praticar, foi isso. Mas eu tive uma história que meu pai, ele deu aula antes de eu nascer mesmo de Kung Fu. Ele foi aluno do mestre Liu Wenkei no estilo Garra de Águia. Então, desde pequeno, eu já tinha conhecimento do Kung Fu, eu já tinha conhecimento das histórias do Kung Fu, e por conta disso que eu escolhi praticar Kung Fu. Ele transmitiu, ele transmitia para você alguns princípios de Kung Fu, você vivenciava isso em casa? Sim, a maior riqueza que ele trouxe foram as histórias que ele ouviu do mestre dele. Sim. Eram histórias assim que a princípio enchiam os olhos de Kung Fu, de pessoas que praticavam, só que na minha cabeça era aquela coisa heróica. A pessoa com uma palma conseguia derrubar um cavalo. Então todas essas coisas alimentavam e a sensação de querer ser um super-homem. Eu vou treinar para querer ser um super-homem, eu vou treinar para ninguém poder comigo. Assim, fica até um pouco estranho falar isso, mas na verdade era isso. A gente tinha uma certa imaturidade em querer a prática. Isso foi com que eu começasse a jornada pelas artes marciais. Né? Entrei no Kung Fu, tive uma jornada dentro do estilo Garra de Águia, né? Até que eu fui pro Wing Chun. E lá eu tô até hoje nessa prática do Wing Chun, só que as coisas foram mudando. Né? Quando a gente começa com uma ideia um pouco imatura. E depois a gente vai indo. Se eu quisesse ainda hoje tá querendo dar porrada, eu acho que eu não continuaria, né? Porque a gente acaba mudando, a gente vai trazendo, vai tendo maturidade, a gente acaba mudando um pouco os nossos objetivos. E hoje a minha prática no Kung Fu, eu vejo que o maior valor é em relacionamento. Como que eu me relaciono com outras pessoas? Como que eu me relaciono com desde um cara que me aborda no farol, até mesmo com namorada, até mesmo com clientes. Essa forma de relacionamento é o ponto de maior valor, porque no Kung Fu ou na arte marcial você tem que estar em contato com outra pessoa, você tem que estar em contato com com a pessoa que está do outro lado, com o seu adversário. Tá. Então hoje acho que a maior riqueza foi isso. Me conta uma coisa, você falou Wing Chun, Uhum. né? Talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam. Tá? O Wing Chun é o estilo do Bruce Lee, do mestre do Bruce Lee, é isso? Isso, o Wing Chun é o estilo do mestre do Bruce Lee, do patriarca Ip Man, Uhum. e é que o Bruce Lee ele acabou desenvolvendo um próprio estilo. O Jeet Kune Do, ele acabou desenvolvendo o próprio estilo, mas ele iniciou os treinamentos de Kung Fu com o Patriarca Ip Man, que é o estilo do Wing Chun. Só para as pessoas entenderem um pouco, de uma forma bem ampla,
Existem vários estilos de Kung Fu, vários sistemas, vários estilos. O pessoal já deve ter ouvido falar do estilo da serpente, estilo do tigre, estilo da garra de águia, e cada um tem a sua particularidade. O Wing Chun é um estilo que traz a sua particularidade. Foi para esse estilo que eu fui iniciar as práticas. E curiosamente é um estilo que não tem um nome em português, né? O da garra da águia, pata do tigre, né? Macaco. Wing Chun não tem, né? Não tem um nome brasileiro, né? É porque o Wing Chun é o nome é o nome da fundadora, de uma mulher, né? Então é um nome, seria como se fosse o estilo Maria, o estilo da Júlia, né? O estilo Wing Chun. Então você não consegue trazer uma relação para tradução. Eu ia fazer uma piada, mas eu vou me segurar, não vou fazer. Não. Pode. Não, outra hora, depois. No Tá final bom. eu faço. No final Tá eu bom. faço. E agora, né, é interessante isso, porque nos grupos de Kung Fu, nos grupos de artes marciais, eu acho que aqui vale a pena citar que quando a gente fala, né, desse guarda-chuva, artes marciais, Kung Fu, Wing Chun, na verdade a gente está falando de uma amostra bastante ampla, né, e pode haver diferenças consideráveis de filosofia, de mentalidade em um grupo e outro, né? Então, guardada essa ressalva sobre a pluralidade de visões que pode haver, parece que um ponto que é comum é que sempre se privilegia a ideia da estratégia, né? Na sua experiência, no seu percurso, o que seria essa estratégia para você? Como é que... Tá. O legal é que... O que você entende quando fala estratégia? Na estratégia a gente está acostumado a talvez um conjunto de ações que levam a um determinado objetivo. Né? A gente quer um resultado, a gente quer alcançar algo, então a gente começa a coordenar algumas ações e para alcançar esse objetivo. Né? Só que quando a gente fala de estratégia no âmbito chinês, vamos colocar assim da arte marcial chinesa, ela muda um pouco de figura, porque a estratégia ela não está orientada por esse objetivo. Como assim? Você vai estar orientado para um não objetivo? É até um pouco estranho você falar isso, mas ele utiliza o objetivo apenas como um pontapé inicial, porque ele entende que é o desdobramento de ações que podem te levar a algo que você nem imaginava quando você saiu do ponto de partida. Quando você quer alguma coisa, às vezes você não tem uma certa maturidade do porquê você quer aquilo. E às vezes é uma jornada que você vai levar para conseguir. Então, a lógica de estratégia chinesa é uma lógica de desdobramento, de desenvolvimento. Ou seja, eu uso uma pequena ideia inicial e no caminho eu vou monitorando meus benefícios. Para quê? Porque às vezes aquilo que eu quero é muito pouco visto de quando eu parti. Puxa, eu quero chegar, como eu falei, quero dar porrada. Olha que objetivo baixo, que objetivo pequeno. E no decorrer do Kung Fu, isso vai se transformando. Se eu quisesse realmente ainda querer dar porrada, eu ainda ia estar correndo em cima disso, mudando todos os vetores, né, ao longo do caminho. Para quê? Para forçar uma realidade em algo que não existe. E quando a gente fala dessa estratégia chinesa, a gente tem uma ideia que a gente não molda o mundo de acordo com o nosso objetivo. A gente se apoia naquilo que o mundo está dando, naquilo que as oportunidades estão oferecendo. Então a gente se apoia nesse potencial da situação. Beleza, eu quero isso, mas qual que é o potencial que eu tenho agora? Como que eu me apoio nesse potencial e utilizo os vetores para que eu chegue lá? Então é mais ou menos essa estratégia, né? Uma coisa é você forçar a barra na situação, forçar a barra nas coisas. Eu quero isso, eu vou fazer de tudo para conseguir. Você vai usar sua força para isso, você vai usar uma artificialização de recursos para isso, né? Enquanto o chinês ele identifica o potencial. Eu não coloco a minha vontade, eu vejo aquilo que está favorável e eu, a partir de agora, começo a coordenar as peças, coordenar minhas ações para que favoreça aquilo que já está favorável. Algo que já está favorável, eu identifico esse potencial e eu me pego nesse fluxo. Então essa que é uma ideia. E acaba, às vezes, ferindo um pouco o ego, né? Porque o chinês ele não tem a ideia de ser heróico. Né? O herói é aquele que vai e salva. Não, o chinês ele já identificou a coisa antes e quando chega lá parece que não fez esforço nenhum para alcançar aquilo. Então, essa estratégia é um pouco conflitante. Para mim, quando eu me deparei com isso a primeira vez, foi muito chocante. Né? Como assim eu não vou ter objetivo? Como que você não vai querer ter nada? Mas não é o Dai Nintal, é o que a gente chama de Sil Nintal, um pequeno querer. Né? Um pequeno querer que você entende que você ainda não tem maturidade e ao longo do processo que você vai se desenvolvendo e vai apoiando no potencial que a situação dá. Perfeito.
mais ou menos, se eu estou pegando bem aqui a ideia, ah, você não vai ensinar o ambiente como é que o ambiente deve ser. Então você não vai levar a melhor. Por exemplo, pegar a metáfora mais concreta seria o agressor, né? Então você não vai mostrar para ele, você não vai ter a vantagem, você vai se adaptar àquilo que está vindo te agredir. Então você está mais aprendendo do que ensinando. Eu estou pegando um pouco isso Uhum, daí, porque uma frase que uma vez você comentou, foi fora das câmeras, mas que a arte marcial não se ensina, uhum. se aprende. Eu estou com a sensação que vai um pouco por aí. É isso mesmo? Minha intuição está certa? É, o que você falou faz todo sentido nessa questão do, do agressor, né? E essa questão da arte marcial não se ensina, porque tem coisas que você não consegue ensinar, você só consegue aprender, tá? O filho do patriarca Moyá, ele questionava o pai dele, porque pensa só, quando você fala, eu vou querer aprender Kung Fu, o que você entende se eu chego para você e falo, David, me ensina sobre algum assunto que você é especialista? Eu imagino que você vai chegar, que você vai conduzir um método, um processo de passo a passo em que, puxa, o David está me ensinando. Ok. Quando as pessoas iam ter aula com o patriarca, ele simplesmente ficava lá sentado, só monitorando, e as pessoas tinham dúvidas e ele não respondia as dúvidas. No fundo, o que ele acreditava? É que quando o circo aperta, não vai ter o seu mentor do seu lado para te auxiliar. Como é que você vai lidar com aquilo? Né? Então, isso a gente trabalha de desenvolver Kung Fu. Não é o que você aprende, mas a forma como você aprende isso que vai fazer toda a diferença. Porque senão você acaba artificializando um resultado. Legal, eu consigo aqui fazer coisas incríveis, mas isso veio de você, não veio de você. E Kung Fu é uma coisa que você não consegue ensinar, só aprender. E para aprender você precisa do quê? De um ambiente, de um sistema, de um monitoramento de uma pessoa que já passou por um processo para que você acabe se desenvolvendo esse Kung Fu. Né? Porque até uma coisa curiosa, né? A gente trabalha com arte marcial. Arte marcial lida com guerra, vamos colocar assim, lida com confronto, com enfrentamento. E outra, eu não sei o que o meu adversário vai fazer, eu lido com o imprevisível. Como que eu posso me preparar para algo que eu não sei o que vai acontecer? Como que eu posso me preparar? Os planos, né, os planos de guerra, eles são bonitinhos todo no papel, mas quando eles saem para, se você não combinou com o adversário, não vai funcionar. E aí é que entra a parte emocional, né? O Tyson falava que toda estratégia só dura até o primeiro golpe que você toma no meio da cara. Toda estratégia, Sim. Daí né? desmorona, Ele desmorona. exatamente. E aí o que acontece? Vem o seu emocional. Vem o É seu isso, emocional. é isso. E como é que eu ensino você a lidar com o seu emocional? Você vai lá pra rua, como é que eu vou lidar você? Eu não tenho como ensinar. Eu posso permitir que você aprenda, porque isso é uma coisa que tem que vir de dentro para fora. De dentro para fora. Eu tava conversando esses dias com uma terapeuta, Uhum. em que eu divergi um pouco a visão com ela, que ela falava que você tinha que tocar a pessoa na dor, a pessoa ela tinha que sentir que a dor dela era algo que estava incomodando, para aí você levar ela para ela fazer a terapia. Né? E ela defendia que você estava ajudando ela nesse processo. Só que aí eu entendo que isso é uma manipulação. Eu estou usando artifícios externos para levar a pessoa a fazer algo, só que não veio de dentro dela. Uhum. É uma coisa que veio de fora. Então, quando eu manipulo uma situação, poxa, ó, o David tá fazendo coisas incríveis. Ó, o David veio aqui, o David tá. Pode ser que eu esteja manipulando o resultado. Agora a diferença é quando eu mobilizo, que eu tiro de dentro de você, eu faço você ter uma tomada de consciência. E agora, como é que eu faço o David ter uma tomada de consciência? Somente através da experiência. Somente através da experiência. E a gente lida com uma experiência, David, que é a experiência de morte. A morte é uma coisa que tem até um livro que fala A Morte, um dia que vale a pena viver. Não sei se você já ouviu. Eu já ouvi falar, não tive a oportunidade de ler. Sim, é uma autora que ela acompanhou pacientes terminais, pacientes que já tinham diagnósticos. Ok, claro. Sim, 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 Uhum, sim. tá Claro, bem. claro. E sim. E eu acho que esse título é importante, né? Morte é um dia que vale a pena viver. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas estão diante a uma situação de morte, elas mudam. Quando eu fosse colocar um cigarro na boca, se naquele momento que eu colocasse o cigarro eu tivesse já o meu diagnóstico de 30 anos futuros, sabe, que o meu pulmão começasse a doer, naquele momento, talvez eu nunca fumasse. Se na hora em que eu
fosse comer de repente aquele torresminho lá, meu coração começasse a doer, eu já deixasse de comer aquilo na hora. Mas não, tem coisas que a morte não vem imediatamente. Mas numa arte marcial, se você erra um movimento, falando bem de forma aberta, se eu erro um movimento de defesa, a porrada entra. E ali naquele momento, opa, o próximo eu já não vou errar. Né? Porque a gente lida com essa presença, né? E essa presença é o que traz essa consciência. Porque se entrar um leão aqui no estúdio, eu duvido que a gente vai ficar pensando sobre as contas que tem para pagar, sobre o quanto que, puxa, o David me chamou de coisa, eu não gostei do David. Se entra o leão aqui, meu irmão, você tá no momento presente ali na hora. Você vai pensar em sobreviver. E numa arte marcial, você tá lidando com isso o tempo inteiro, com esse presente. Interessante que na psicanálise, o Jacques Lacan, um psicanalista francês, ele diz, olha, a morte é o mestre absoluto. Esse é o princípio, sabe? A morte é o mestre absoluto, porque a presença da morte, mas não é a morte como uma ideia, como um princípio. Todos vamos morrer. Ok, nós sabemos disso. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu já sabia que eu ia morrer. Agora, o que não acontecia, a morte não se presentificava para mim. Tá? Então, eu conheço a morte como uma ideia, uma virtualidade. E outra coisa, eu vejo a morte como uma possibilidade imediata. Nesse sentido, a morte é o mestre absoluto, porque quando você está diante da experiência da morte, naquele momento você tem a capacidade incrível de perceber o que realmente importa na vida e o que não interessa na vida. Né? Você põe de lado mesmo. Por isso que é muito comum que as pessoas em experiência peri-morte, elas passam a ter uma atitude meio redentora. Elas meio que vão... O pessoal olha e fala, tá querendo evitar de ir para o inferno, né? Não, não é isso não. Não é realmente assim. Você começa a largar a tralha, aquilo, os ressentimentos, as coisas que você diz que preza profundamente e não preza coisa nenhuma. Então é muito interessante isso, da presença da morte. E outra coisa que eu ia comentar é o seguinte, tanto a morte como o momento presente são duas dimensões que aparecem muito no mindfulness. E aparecem muito nas várias formas de psicoterapia. De um jeito ou de outro aparecem. Por isso, como você bem colocou, muitas vezes não há necessidade de fomentar, de acentuar as consequências, ou a tristeza, a parte emocional, ou as consequências desse contato com a morte. O contato com a morte, ele é autodidata. Você não precisa que alguém te diga, olha, via que você deve fazer isso. Você vai saber. Por incrível que pareça, você sabe, diante da morte, você percebe o que é importante com a mesma naturalidade com que você começa a mamar no peito o primeiro dia que você nasceu. Vem das vísceras, um conhecimento visceral. Então, faz sentido isso que eu falei? Desculpa. Total. Nossa, achei bem interessante essa questão da morte que você colocou, que acho que concorre total com o nosso tema que a gente está discutindo hoje, né? Sobre arte marcial, morte, mindfulness, né? Que às vezes fica uma coisa meio isolada, né? O que um mindfulness tem a ver com arte marcial? Só que não no sentido de, vamos colocar assim, da meditação. Porque ele fala, pô, arte marcial, ela tem a parte que é aquela parte que, agora vamos falar sobre as tradições, vamos meditar, só que acaba não fundindo. Porque a gente acha que mente é uma coisa e corpo é outra, não é? E aqui a gente, pelo que você falou, a gente vê que não, o negócio já está bem intrínseco. Eu conheço até, sei de uma experiência muito interessante de um cara que ele era praticante de arte marcial, ele estava alongando. Os alongamentos, né, em algumas linhas são massacrantes, né? Um alongamento, né, de malabarista. E ele estava alongando e estava sentindo muita dor. E aí o instrutor dele, o professor, falou assim, olha, se você sentir que está pegando para alongar, respira e percebe a respiração. Quando o cara fez isso, ele falou que a perna dele, ele estava falando daquela clássica, né, de esticar a perna. Diz que a perna dele dobrou de comprimento, assim. A perna dele virou de borracha, fez bom. Uau. E ele ficou de tal forma impressionado que ele foi conversar com esse professor para saber qual é a mandracaria. Ele não viu no outro, ele viu em si.
no próprio corpo. E o cara fala, porque isso aí é técnica de meditação. O cara foi parar no mindfulness por conta disso, a partir de uma experiência de alongamento em arte marcial. Então, essas coisas levam a crer que existe uma confluência muito grande, apesar do aparente paradoxo, né? Pode parecer paradoxal isso, Uhum. mas tem um ponto em comum. E aí a gente vê o seguinte, né? Um outro ponto comum que você citou aí de uma maneira bem clara, que é assim, tanto as práticas que promovem bem-estar psicológico, como as artes marciais, elas incluem, né, o corpo nas equações. Isso é uma coisa um pouco ausente no pensamento ocidental, no pensamento europeu. Pegar, por exemplo, o Platão lá atrás, falava do mundo das ideias, na verdade, o termo ideia foi praticamente cunhado pelo Platão. Então, o mundo das ideias e um outro mundo. O mito da fogueira, que está lá na República. Depois vem Descartes, Descartes novamente. Você tem toda uma teologia da Idade Média que fala do mundo espiritual, do mundo material e da separação irreconciliável que os dois têm. Já no pensamento asiático, no pensamento oriental, que deu origem tanto às artes marciais no Kung Fu, quanto das técnicas que nós usamos no Mindfulness, no universo asiático oriental, essa distinção não se faz de uma maneira muito pronunciada. E para eles, assim, o corpo e o organismo está dentro, né? Então não é o meu espírito que se salva, é o meu ser como um todo, o espírito, o corpo e tudo, né? Então, você diria, né? Tô, pegando esse, você, na sua opinião, você acha o bem-estar psicológico, tá? Ele nasce na mente e passa para o corpo, ou ele começa no corpo, passa para a mente, ou isto é, de fato, uma bobagem? Legal. Isso é uma coisa bem. É uma pergunta que assim, a gente podia estar decorrendo aqui horas falando só sobre esse tema. A pergunta é o seguinte: quem que é você? Né? Quando a gente fala da mente, a gente tem uma ideia sobre quem nós somos. Só que dá margem para gente, para nascer os nossos falsos eus. Né? Existe o que a gente é e quem a gente gostaria de ser. E a gente, às vezes, luta contra isso, contra quem a gente se manifesta. Então a gente faz força para parecer não ser quem nós somos de verdade. Tá? Porém, quando a gente vai para o corpo, isso não acontece. A forma como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras em nossas vidas. Não existe essa do David, ele ser uma pessoa gravando podcast aqui comigo, o David ser pai, o David ser profissional. Você manifesta, você é a mesma. Você assume papéis diferentes, tá? Interfaces diferentes, mas toda a carga instintiva, emocional, você é o mesmo, você é a mesma pessoa, tá? E quando a coisa aperta, toda a ideia toda a ideia de quem você tem de você aqui, ela vai embora. Sabe? Porque a gente às vezes tem vergonha de ser das nossas inseguranças. Sabe? Por exemplo, eu tenho medo. Vou falar que eu tenho medo de repente de autoridade. Vou colocar aqui, pô, uma pessoa que eu tenho uma certa. Eu tenho medo dela. Às vezes tenho, sabe, o medo mesmo de eu tenho medo de sapo. Eu não vou falar isso. Eu sou uma pessoa que tem vergonha. Então, na minha cabeça, eu crio totalmente uma ideia diferente daquilo que eu sou. Quando a gente vai para o corpo, a gente tem uma experiência em que a gente é obrigado a se manifestar como a gente é de verdade. E lá, essa ideia cai. Lá, os seus medos vão aparecer. Suas travas vão aparecer. Seus bloqueios vão aparecer. E é lá onde você tem realmente um contraponto para ter uma tomada de consciência. Eu falo que se a gente usar a mente para jogar para o corpo, a gente pode esbarrar nos nossos bloqueios, traumas. A gente pode barrar, de repente, em programações, vamos chamar assim, tá? Nas programações de como que a gente aprendeu a lidar com o mundo. E a gente pode até ter a ideia. A gente pode falar, poxa, é uma coisa muito interessante isso daqui. Tá vendo? Você não tem medo. Por quê? Você é um cara que é seguro. Vai lá e faz. Logicamente eu posso acreditar, mas na hora de acontecer não acontece. Né? Imagina, você tá com medo de um cara, vamos colocar assim, de um cara maior que você tem 2 braços, vai lá enfrentar. Só que se você tem esse medo dentro, você não consegue dar o próximo passo. Porém, quando você vai para a experiência corporal e lá você fazendo, você vê que você tem um pequeno resultado, você conseguiu, você não conseguiu, você se frustrou,
dessa experiência você consegue levar para o lado da mente. E aí você consegue, aos poucos, ir quebrando ideias que você tem sobre você. E uma coisa que a arte marcial ensina é os nossos limites. A gente não conhece os nossos limites. Né? No primeiro nível, por exemplo, quando você entra, fala, vou fazer arte marcial. Se você entra num boxe, você já vai começar fazendo espelho, socando. Se você entra, de repente, em outro estilo, você vai começar aprendendo a fazer os movimentos. No Wing Chun, você fica parado e fazendo coisas que você nem entende o que está fazendo. Ali ele está educando você a lidar com seus limites. Até onde que vai o meu braço? Até onde que vai a minha estrutura? Eu reconhecer essa minha estrutura. E depois que eu conheço esses meus limites, é que eu consigo realmente trocar com o outro. O que eu vejo nas pessoas é que elas não conhecem os limites dela. Elas não conhecem quem elas são de verdade. E uma coisa que é até polêmica que eu vou falar aqui, e se você não concordar, você, por favor, mas você não pode ser quem você quiser. Você não pode ser quem você quiser. Você é o que você é. Tá? A questão é que nós temos uma ideia deturpada de quem nós somos. Tá? A gente, desde quando nasceu, através de uma cultura, através de todo um ensinamento social, nós aprendemos coisas, inclusive medos. Então hoje talvez você não esteja se manifestando. Mas, se você nasceu, se você é uma laranjeira e você nasceu para dar laranja, o máximo que você pode fazer é ser uma laranja docinha, a melhor laranja do mundo. Tá? Mas você realmente não consegue ser outra coisa diferente disso. E o que faz você conhecer quem você é? É muito difícil, né? Quem faz você conhecer? E quando você vai à parte marcial, você tá pelado. Quando você tá enfrentando uma outra pessoa ali, você tá realmente pelado. Faz sentido? Total. E, inclusive, assim, eu não poderia concordar mais. E diria mais ainda, diria, veja, quando a gente fala em limite, normalmente a gente imagina menor. O limite a gente imagina que é o que eu não posso, né? Mas na verdade a ideia do limite, ela tem uma outra conotação que muitas vezes passa batido da gente. Além de frustrar as nossas pretensões sobre nós mesmos, o limite também mostra o grau de liberdade e de possibilidade de criação que eu tenho. Porque se eu sei que o Uruguai começa depois desse riacho do Chuí, o lado de lá é o Uruguai, né? Então o lado de cá, o Brasil, o limite do Brasil é aqui. Isso põe claramente para mim o potencial que eu tenho para trabalhar aqui. Porque o céu não é o limite, né? O céu é inatingível. Então, existe uma falácia fundamental nessa. Claro que é um ditado que quer dizer que. Mas, na verdade, o ditado está dizendo o seguinte: reine no seu limite. Né? Então, a ideia do limite que você traz, para mim, marca muito fortemente um papel organizador e não um papel restritivo. Porque o limite, a ideia é essa, né? Poxa, você não pode ser aquilo que você gostaria. Ainda bem, raramente nós suportaríamos a chegar ao ponto que a gente imagina que gostaria. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí. É difícil imaginar um lugar mais maldito que o lugar de um rei. Vamos imaginar aquele rei, o Estado sou eu, Luís XIV. É difícil você imaginar um lugar mais maldito. Por quê? Porque você vai viver eternamente na cara do que você não consegue ser. Porque disseram para você que você pode tudo. Né? Então, e é um lugar que não é escolhido. Então não é um lugar livre. Ah, eu posso qualquer coisa. Esse lugar de poder qualquer coisa não é um lugar livre. É um lugar escravizado. Uau, isso é bem interessante, né? E eu ouvi uma frase uma vez de uma moça que tem uma história de vida fantástica, não lembro o nome dela agora, que ela falou que a perfeição não está na forma, mas no ajuste. E sabe uma coisa interessante? Quando você vê uma debilidade física em alguém, como a pessoa é paraplégica, é uma coisa que você visualmente está vendo, você consegue identificar aquela limitação. Então, se essa pessoa tiver os ajustes necessários, ela faz o que uma outra pessoa que consegue andar
faria também. Só que quando essa debilidade é uma debilidade emocional. Nós fizemos um treinamento no hospital aqui de São Paulo, em que eu propus uma dinâmica com eles, onde o tema era Setembro Amarelo. Desculpa, Claro. eles quem? Porque o hospital, só para localizar... Ah, sim. Ok. Era com os colaboradores do hospital. Tá, ok. Então, a psicóloga do hospital, ela é responsável por promover o bem-estar dos colaboradores, né? E foi logo a época pós-pandêmica, né? Foi ano retrasado. Então, era Setembro Amarelo. A ideia era sensibilizar as pessoas contra a questão da depressão. Ela falou, olha, eu quero que saiam todo mundo com a mensagem que depressão não é frescura. Essa frase era grifada que ela falou. E a gente montou uma dinâmica. A dinâmica, as pessoas tinham que, separavam em 2 grupos, elas tinham que desenvolver um desafio. Perfeito. Só que depois, aquele desafio que elas tinham que desenvolver, elas tinham que ensinar as pessoas que estavam fora da sala a resolver aquele desafio. Desafio com cordas, tirar algo dentro do centro, aquelas coisas bem dinâmicas. Só que as pessoas entravam de olhos vendados. E aí, elas tinham que ensinar aquilo sem usar as mãos. Então agora, sem utilizar as mãos, eu tinha que ensinar uma estratégia para alguém que não estava enxergando. E David, era incrível como que as pessoas ajustavam a comunicação. Eu percebia que você não estava enxergando, eu tinha mais paciência com você, eu tinha mais empatia. Eu ajustava a minha forma de lidar. E as pessoas acabam fazendo. Só que quando eu não enxergo isso, essa debilidade, como é que é a minha relação com você? E o pior, quando a pessoa ela não enxerga a própria debilidade, como é que ela lida com isso? E aí é aquela questão do falso eu. Então, eu achei muito interessante essa questão do limite, que não é o limite é libertador. Quando eu conheço a minha debilidade, Sim. puxa, eu sei. Né? E até eu tenho mais critérios para arriscar. Opa, se eu sei que eu posso até aqui, se eu for mais, eu já estou me arriscando, mas eu consigo administrar esse risco de forma interessante. Então, essa ideia é muito legal que você trouxe. Que assim, seria a ideia de responsabilizar. Quando a gente fala responsabilizar, isso não é eu me culpabilizar pela minha existência. Eu me responsabilizar, é diferente. Então, se eu sei que eu tenho, eu sei que eu funciono muito numa coisa, numa outra coisa eu não funciono tão bem, eu me responsabilizo por isso. Então, vamos dizer, imaginando que eu gaguejasse, né? Então seria uma experiência muito difícil para mim falar em público, né? Aí, obviamente, eu vou adaptar a minha comunicação a um padrão onde a gagueira possa minimizar, ou que ela não impeça o meu trabalho. Eu não... O Esopo, o grego, contador de histórias, o Esopo, ele era frígio, na verdade ele seria onde é a Turquia agora, né, hoje. E ele era anão. Pouca gente sabe, ele era presumivelmente acondroplásico, aquele tipo de nanismo que... Então, sendo escravo, trazido para... Acho que foi Atenas. Ele certamente tinha muitas atribuições, as atribuições físicas, manuais, muitas delas ele não poderia ter. O que acabou acontecendo é que ele se tornou um tal contador de histórias para as crianças, ele se tornou de tal forma encantador que parece-me, foi o que eu ouvi, posso estar enganado, mas o contrato de escravatura terminou, porque ele pagou a dívida. Mas ele continuou onde ele estava e continuou fazendo o que ele fazia. Então, era um homem que, experimentando o seu limite, experimentou, por outro lado, uma profunda libertação. Porque ele chegou lá num vínculo de escravo, mas ele, na melhor das hipóteses, ele se alçou, na verdade, a um imortal da literatura. Vocês vão falar, mas não foi James Joyce. Não, mas não é os grandes nesses Dostoiévski, não. Mas ele deixou a história da raposa e das uvas é dele, e todo mundo conhece a história, né? Então é muito interessante isso daí, porque trinca um pouco aquela fantasia que a gente tem de que eu tenho fortalezas e eu tenho vulnerabilidades. Não, eu tenho características. Se está sendo um defeito é porque eu estou falhando em encontrar uma maneira de lidar com... Faz sentido? Total. E esse último ponto que você colocou de fortalezas e fraquezas, quem disse que ser forte e ser fraco é uma questão sua?
É uma questão da condição. Em determinada condição você pode ser forte, em outra você pode ser fraco. Em determinada condição você pode ser inteligente, na outra não. Isso tudo, isso que a arte marcial ela ensina, que é você o quê? É você estar em contato com outra pessoa. A gente fala em ler cenários, né? Como que eu faço a leitura desse cenário aqui para que eu possa tirar o melhor proveito? Deixa eu só. Como uma estratégia de treino, essa leitura de cenário. Como uma Como estratégia, elemento de treino mesmo. como elemento de treino. Tá, perfeito. Né, como elemento de Fantástico. treino. Porque, por exemplo, para eu não consigo ter a vitória sobre você. O mínimo, assim, se eu fizer muito, é eu não entregar a derrota. Mas a vitória quem vai me dar é você. Por isso eu preciso ter muita atenção sobre o que você vai me ofertar, para em cima assim tirar proveito disso. Então eu não posso ter aquela ideia de guerra que tinha anterior a Sun Tzu, né, que era a guerra de atrito. Ou seja, eu tenho um exército de 20, eu preciso de ter 25 para poder na guerra de atrito, sobra um. Sabe? É um outro tipo de estratégia, uma estratégia que até por isso atribui-se o nome da arte a uma mulher por conta dessas características femininas. Eu vou utilizar agora outros tipos de atributos para poder lidar contra um adversário. Eu vou prestar atenção nele. Eu não vou ir contra ele. Porque quando eu falo em contra, é fazer o que eu quero fazer. É fazer o que eu acho no meu mundo imaginário, nas vozes da minha cabeça, o que eu acho que é certo para a situação. Só que eu mal conheço. Eu vou sentar aqui, eu vou chegar aqui falando o que eu quero para você. Imagina, eu tenho que realmente prestar atenção para ver o que vai ser ofertado. E essa sensibilidade de prestar atenção no outro não é fácil. Não é fácil, mas é ela que vai dizer, vai ditar a relação, tá? Por isso que a gente utiliza o corpo para fazer isso daí. A gente utiliza o corpo e o corpo não tem mundo das ideias. Eu tô certo, você tá errado. Não, mas você tá certo, mas o meu soco entrou. O meu soco entrou. E aí, sabe o que acontece? A gente lida com uma outra morte, não sei se pode se dizer assim, outra morte, mas que é a morte do ego, daquilo que você tem sobre você. Né? Tem um livro que chama A Sociedade do Espetáculo, que ele fala sobre isso daqui, sobre o que as pessoas mostram ser. E, por exemplo, ninguém pega o celular e faz, hoje em dia, selfie, indo de ônibus para o aeroporto. Mas chega no aeroporto, eu chego lá, eu vou tirar uma foto que eu tô bem aqui. Né? E essa imagem é uma imagem que ela é ameaçada quando a gente usa o corpo. Porque o corpo ele não vai mentir. Você é isso, você caiu. Pô, você acabou de cair no chão aqui, de repente, num confronto. E aí você pode realmente matar esse ego. Né? Que é a questão onde você vai conhecer seus limites. Eu vi muita gente desistir da arte marcial porque não conseguiu lidar com essa questão do ego. No ego aqui, como alguns ouvintes aí são da área psi, só clarificando aí, né? Você está provavelmente se referindo ao ego no sentido da vaidade, Da vaidade, isso. né? Da autoimagem Da autoimagem, exato. construída. Tá? Da autoimagem construída, né? Que é a primeira morte que a pessoa tem que lidar. Por quê? Porque ali não tem como você ter uma ideia só lógica sobre você. Ou você é ou você não é. Tá? E se você acha que você vai ficar bom para ser o Superman, esquece. É outra coisa que você vai ter que lidar também, porque você não vai ser. Arte marcial você vai apanhar, você vai bater. E quando a gente fala em arte marcial, a gente fala sobre combate. E o combate, ele é diferente do que a gente vê hoje nas competições. Sabe? Porque o combate real, David, ele não tem hora para acontecer. Você não sabe quem ganha, quem perde. O combate, você não sabe que vantagem que você vai ter ali. Então, o que significa duas pessoas se enfrentando? O que significa um ganhar do outro? Será que é um matar o outro que ganhou? Aí esse cara tem um irmão depois volta. E às vezes o que é ganhar? Às vezes o ganhar é você fazer o quê? Pedir desculpa. Igual, esses dias mesmo eu tava vendo na Avenida Guarulhos lá, dois carros, um carro do nada parado no farol, fechou o outro. Aí sai o cara com distintivo, põe pra fora, com uma arma na mão, fez os meninos do outro carro encostarem na parede, tudo parado, né? Ou seja, mostrando ali todo um poder. Mas quem são esses dois caras? E se esses dois caras tivessem, de repente, algum envolvimento com o tráfico, algum envolvimento, de repente, até mesmo com patentes maiores de autoridade, o que ditaria esse combate? O que é vencer esse combate? E isso que é a leitura do cenário, que a gente às vezes não tem, a gente tem uma ingenuidade. Ah, ó, eu golpeei o cara, ó, não fui acertado, eu ganhei. Não, é uma ingenuidade isso.
E é o corpo que vai trazer a experiência para que a gente possa levar isso para a mente. Só que a mente, se ela não tiver essa reflexão e voltar para o corpo, também não funciona. Então, os dois acabam trabalhando juntos. Mas, na minha opinião, pela experiência que eu tenho, todo realmente processo de, vamos chamar assim, de desenvolvimento, ele começa a partir de uma experiência no corpo. Começa no corpo. O que acontece? E o que vai levar você para ter essa experiência no corpo? Às vezes uma ideia que você teve que vai jogar no corpo. Então não dá para desassociar, tá? Mas de forma prática, o corpo toma porrada, a mente, opa, quem tem medo, então fica nesse ciclo, né? É interessante você dizer isso, porque eu estava ouvindo aqui toda essa... E eu imaginei assim, olha, isso aí poderia ser ampliado de uma maneira muito proveitosa. Pensar assim, em vez de um agressor físico, que é parte do cenário, a adversidade como um todo. Quando eu falo adversidade, o que, que eu estou dizendo? Estou dizendo uma circunstância, um evento que tem o potencial de se tornar lesivo para mim. Qualquer coisa. Um sócio abusivo, uma crise matrimonial, conjugal, uma decisão tributária que vai incidir sobre o meu negócio, né? Alguma coisa que possa ter um potencial lesivo para mim. Isso é uma adversidade, é um desafio. Pegando essa do agressor mal encarado que pode me acertar fisicamente, eu posso ampliar um pouco esse conceito para esse cenário, né? E pensar nas possibilidades não só de como mover meu corpo no sentido de minimizar os estragos, mas também mobilizar minhas emoções no sentido de gerar um mínimo de estrago para mim. Faz sentido isso? Total. É o que a situação está pedindo, né? Porque eu digo assim, porque veja, um cara vir para me dar uma porrada felizmente, eu não estou desejando o contrário, é um evento relativamente raro. Tanto que quando isso acontece, o envolvimento no enfrentamento físico, é uma coisa que marca a gente uma semana inteira. A gente fica naquele Fica. impacto, sinal de que não é usual. Agora, os desafios diários, então, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso diretor aqui. Ele está gravando, aí de repente falta a luz, cai a internet, ou tem um barulho na vizinhança. Então, isso é uma diversidade. Então, potencialmente põe em risco aí a agenda dele, o trabalho dele, né? Isso é cotidiano. E não é uma coisa, é uma possibilidade, é uma potencialidade presente no ato de estar vivo. Então é mais. Faz sentido isso? Total, total. E é isso que hoje a maioria das pessoas que treinam, que se desenvolvem, é justamente para esse aspecto de combate que você trouxe, esse aspecto diário, como de acabar uma luz aqui, como que eu me preparei para isso, para estar aqui, mesmo assim, como que eu vou lidar com os imprevistos, porque vou contar aqui uma coisa particular. Eu tive já enfrentamento, briga, né, em bar, no ano passado, que foi muito tranquila. Não porque Pancadaria mesmo. pancadaria mesmo. Barraco aí. Barraco mesmo, sabe? Os donos do bar acharam que a gente estava ofendendo o bar deles, porque a gente, no carro, abriu 2 cervejas, estava tomando lá do lado de fora, e os 2 caras do bar vieram pra querer tirar satisfação. E a gente demorou a perceber que eles não queriam só tirar satisfação, eles queriam dar na nossa cara mesmo. E foi uma situação tão tranquila que, assim, não que a gente ia bater nos caras, mas que, assim, bater e apanhar, aquilo não trouxe realmente o estresse. Se precisasse, às vezes, de fato, a gente ia, como houve também, a gente acabou trocando uns socos ali, mas foi tranquilo. Agora, outro dia eu tive um desentendimento com um rapaz com o cross do vidro do meu carro. Aquilo me deixou mal. Sabe, o cara ele fez um deboche que eu interpretei como um deboche ali, e eu fiquei mal com aquilo. Eu não conseguia, às vezes, querer encarar o cara. Eu queria ir num dia em que o cara não estivesse lá. Olha que besteira. Só que ali, de repente, eu estava diante de um conflito interno para mim. Então, quem disse que o conflito é você trocar soco com a pessoa? Quem disse que você é melhor porque você bate no cara? Às vezes você bate no cara e você não consegue lidar com um relacionamento com a sua esposa. Você não consegue lidar num relacionamento bem com o trabalho. Então, o conflito, ele prepara
Essa ótica de treinar com conflito é um conflito interno. Prepara você para essas situações em que você não sabe o que vai acontecer. E o preparo, ele acaba sendo muito importante. Eu tenho uma outra interface que eu trabalho hoje, que é com o ilusionismo, né? O ilusionismo em espetáculos. E a gente fala o seguinte, duas coisas que a gente fala. Uma, Desculpa, prestidigitação mesmo? prestidigitação. É mesmo? Você... Prestidigitação e grandes ilusões. Eu acho isso fantástico, é uma das coisas um dos divertimentos mais incríveis que tem, é o ilusionismo. Eu acho fantástico, assim, vai lá, faz a coisa e eu caio. E Eu acho cai. fantástico, assim, pô, o cara me pegou, meu. Onde estava a sua atenção, né? Onde que você estava? O que ele fez, meu? O que eu deixei de ver? Né? E a gente fala que a ilusão acontece quando prestamos atenção naquilo que não é importante. Quando você joga o foco em cima daquilo que realmente não está acontecendo, onde você se ilude. Mas a ilusão, ela sempre acontece. Só que quando a gente vai mostrar, quando eu vou me preparar para mostrar um número para você, por mais simples que ele seja, se eu errar, eu nunca mais consigo mostrar esse número para você. E não é porque você não é gente boa, porque você vai me escrachar, não. É porque não funciona, você já sabe qual que é o segredo. Sim. Você já sabe qual é o segredo, então tem certas coisas. Eu chamo isso de uma morte. Se eu não me preparar bem para aquilo, e assim, você acha que eu vou fazer tecnicamente bem, vai dar certo? No meio do caminho vão acontecer várias coisas. Se eu não estiver preparado para lidar durante essa condução, para que você tenha a experiência, eu morro. Então como que a gente prepara? A gente já teve eventos em teatro que, por causa de uma chave, de um cadeado, que foi invertida por conta de repente, uma marcaçãozinha, colocar uma fitinha, uma azul e uma vermelha, quase estraga um número inteiro. E era um número que tinha espetos, assim, que eram espetos que ficavam ali embaixo, espetos caíam, sabe? Ai. Né? Por causa dessa... O risco muitas vezes é real. Altíssimo, Né? O risco é real. Então, você vê como que é o preparo, como que o Daniel aqui preparou esse ambiente para a gente estar gravando, como que a gente se preparou com essas perguntas para estar conduzindo aqui. E outra, a hora que a gente começar a gravar, que ajuste que a gente vai fazer, né? Que ajuste que a gente vai estar fazendo aqui em tempo real. E como é que se prepara para isso? Né? Esse que é o ponto, como é que você se prepara? E aí é que a gente vem o Kung Fu, que ele tem um sistema que ele te prepara para esse tipo de coisa que você não sabe o que vai acontecer. E também não tem objetivo. Você está se preparando para quê? Também não sei. Como antecipar o imponderável? Exato. O ponderável, tudo bem, eu vou entrar, eu vou pro mar e eu levo um bote salva-vida. Perfeito. Eu estou antecipando Agora, não é só isso que pode acontecer, né? O imponderável, como é que... Exato. E aí você não antecipou o sol, que agora está na sua cabeça e realmente está trazendo outros danos. Perfeito. Né? Exato. E esse que é o ponto. A ideia de você ter o controle das coisas é uma ideia muito ingênua. Tem o controle da sua vida, tem isso. A gente tem nem controle do nosso intestino. Se eu tô gravando aqui e você dá uma dor de barriga, eu vou pedir desculpa aqui, vou falar, dá licença. Então, a ideia de controle é uma ideia muito ingênua, de você ter o controle de você. Eu vejo isso, e inclusive você, acho que tem mais propriedade para estar falando, me corrige se eu falar alguma coisa fora do contexto, mas muito isso a escola nos ensinou de forma errada. A gente era avaliado pelo quê? Por notas que nós tínhamos dentro de matérias. Então, se de repente eu não atingisse um certo nível em algo, eu era reprimido. Eu levava cascudo da minha avó se meu caderno viesse com orelha, lembra? Aqueles orelhas, se viesse, eu levava cascudo, sério. Então, eu fui educado ao quê? Eu não posso errar. Imagina, eu não posso errar. E outra, não importa se eu tirei 10 em matemática, se eu tirei 3 em história, eu sou um burro, eu preciso estudar história. Eu não fortaleço essa ideia, isso que eu sou bom. Né? E aí o que acontece? Eu já nasço com medo, eu não consigo, eu não posso errar. Então a ideia de eu errar afronta a minha vida. Porque lá atrás nasceu uma programação que, cara, você quer se manter vivo? Não erra. Tem que fazer certo. Então aí começa a nascer o cara mentiroso, que ele erra, ele começa a esconder. Começa a nascer o cara que ele começa a artificializar os resultados dele para que ele pareça ser o cara perfeito. E quando a gente vai jogar isso pro mundo, não é o que acontece. Né? A gente começa a querer o quê? Não posso errar. Eu quero ter o controle. Não, eu tenho o controle de tudo. Nada vai sair fora do meu controle. E se alguma coisa der errado aqui, foi o Daniel que colocou a caneca aqui. Ó. Não sou eu que errei. Foi por conta do Daniel. Você que não fez as perguntas certas. Sim, sim. E essa é uma educação que a gente tem de forma equivocada. E sabe que tem uma coisa que é engraçada, ouvindo você falar isso? Existe um efeito que é muito curioso. Que isso seria a construção de uma persona que privilegia
determinados aspectos da nossa natureza e tende a atrofiar outras, né? Isso é uma coisa que de fato ocorre, que eu acho que deve ter a ver mesmo com a massificação da educação. Eu não tô nada contra, eu estou apenas dizendo que acaba havendo esse tipo de efeito. Tem uma coisa, existe um medo que é praticamente universal, porque eu posso ter medo de uma coisa, outra pessoa tem medo de outra. Tem gente que morre de medo de serpente, de cobra, de aranha. Eu não, mas tem gente que tem medo de gato. Mas um medo que costuma ser universal e é intimidatório é o medo da opinião que os outros vão ter de mim. Essa é uma coisa, nós somos seres sociais, nós fazemos vínculos sociais. A opinião que o outro pode ter sobre mim pode ser a coisa mais ameaçadora. Eu posso me apavorar, me intimidar com o que podem pensar. Isso muitas vezes, quando ultrapassa um certo limite, ela ceifa, ela corta toda a minha criatividade, toda a minha iniciativa, toda a minha... faz sentido? Isso faz total sentido para esse tema, né? Porque você vê, quando a gente falou de arte marcial, a pessoa às vezes pode ter pensado que a gente está falando sobre os pontapés e chutes. Mas se é um medo comum das pessoas, que é esse medo do que os outros vão pensar, que é até por isso que as pessoas têm medo de se expor em público, de às vezes estar em cima de um palco que apavora elas, isso é um conflito que elas têm. E na arte marcial a gente fala muito de ter base, né? De ter base, dessa segurança. Como é que eu desenvolvo a minha base? Como é que eu desenvolvo minha segurança para eu confiar em mim, tá? Para eu confiar nos meus limites antes de querer me expor com o outro, né? Que senão eu vou acabar me apoiando. E aí é aquela coisa, quando você ouve o que a pessoa fala de você, você está dando o direito dela decidir quem você é. Olha que coisa maluca, né? Eu tô colocando na sua mão falar quem eu sou. Isso é falta de confiança. E essa falta de confiança vem justamente dessa questão desse ensino. E quando você vai para a arte marcial, até uma coisa muito curiosa, que nessa arte marcial, quando você pergunta as coisas para os mestres, eles não respondem. Por quê? Para você buscar sua própria coerência. Porque não existe o que é certo e o que é errado. Se eu for ouvir uma opinião sua, eu posso ouvir ela, depurar o que realmente faz sentido para mim ou não, e eu saio com a minha opinião. Agora, quando você vem ensinar alguma coisa para mim, você está colocando o quê? Seus medos, suas experiências, suas perspectivas, você está jogando em cima da minha experiência. Por isso que a arte marcial, o Kung Fu em específico, ele não pode ser ensinado, somente aprendido. E Kung Fu, na verdade, se você pegar a palavra dela, ela não fala nada sobre luta, não fala nada sobre guerra. Ele é formado por dois ideogramas, que é o ideograma Kun, que ele é o ideograma Lik, que é o de força, né? Que até o símbolo dele representa aquele arado mesmo, né? Energia bruta. E quando você coloca o radical de uma pessoa do lado, representa uma energia sendo manipulada, ou seja, uma energia sendo conduzida, e depois o ideograma Fu, sabiamente. Então, uma energia, um trabalho sendo conduzido de forma sábia. Ou seja, uma pessoa pode desenvolver Kung Fu sem ter praticado nenhuma luta. Se você consegue atingir um alto nível dentro do que você faz, de um nível de sofisticação, você manifesta Kung Fu naquilo. Tá? Porém, como é que você desenvolve essas habilidades? Você precisa de um sistema. Por isso que utiliza sistemas de contato físico, utiliza o corpo, justamente para que você possa desenvolver isso. Desenvolver essa área. E a primeira confronto que você tem é com a base. Quem que é você? Qual que é a sua base? E aí, de lá, a gente pode entrar na base emocional, na base física, na sua estrutura. Né? A gente tem todo esse ponto. Fantástico. Me ocorre, isso aí vem bem a propósito. Novamente, a gente cai na coisa assim. O corpo, né, ele participa ativamente nisso. Quer dizer, a gente poderia traduzir talvez um encaminhamento sábio da energia. Kung Fu. Encaminhamento sábio da energia. Exato. O corpo passa maciçamente por isso. Passa. Eu, às vezes, atendendo pessoas que não são que não procuram pro Kung Fu, às vezes
Bom, eu falei, eu trabalho com hipnoterapia e também às vezes em processo de coaching, eu vejo que a pessoa às vezes está realmente com alguma dificuldade, eu falo para a pessoa ficar em pé, eu seguro os braços dela. E falo, olha, aqui você vai levantar os braços apenas. E é muito legal a reação, porque as pessoas querem brigar e fazer força. Até a pessoa que fala que é calminha, que ela evita enfrentamento, ela quer brigar com você. E você está segurando o braço. E quando você propõe uma experiência diferente, mas por que você não faz isso junto comigo? O que você está enxergando daqui? Ah, as pessoas enxergam que estão presas, que está sendo usurpada, que está sendo ali, tá sendo uma vítima. Está sendo colocado um limite para ela. Está sendo colocado um limite. Aí a pergunta é, aí tem matéria-prima. O que que você não está enxergando quando eu seguro o seu braço? O que que você não está enxergando? Que eu só estou segurando o seu braço. Você está com o resto do corpo livre. Tá? E se eu estou prendendo o seu braço, o que mais você pode utilizar para poder chegar aqui? Tá? Só que é uma experiência que se eu conversar com você, se eu pegar um flip chart aqui, explicar, vai ficar na sua mente. E você dificilmente vai estender isso para o que a gente chama de estender para conduta. Não vai estar no braço. Não vai estar no braço. E quando você se depara que é você que estava fazendo força, que nunca é o outro, porque a gente se sente injustiçado. Ah, eu não consegui tal coisa porque por conta do sistema, por conta da minha mulher, por conta do meu vizinho. A gente se coloca numa situação muito de vítima perante as coisas. Agora, quando você se depara que, opa, é eu que estou fazendo força, poxa, eu que não cheguei à conclusão, aí você falou, aí tá no braço, vai pro coração, e em cima disso você tem essa experiência. E aí o limite se torna libertador. O limite se torna libertador. Sim. Sim. Isso é bem... Ele contribui, né, o limite que a gente estava falando mais cedo, ele contribui para aprimorar a sabedoria com a qual nós encaminhamos nossa energia. Faz sentido? Total. Eu fiz uma experiência numa empresa em que eu pedi para 6 pessoas me segurarem. Eu falei que ia me soltar. Depois ó, isso é loucura, ousadia. Loucura, olha a ousadia. É loucura. E não tô falando de mulheres, não. Tô falando de caras, né? Era uma empresa de telecomunicação. E os caras eram os caras que faziam instalação nos postes. Então, eram aqueles caras que comem feijão. Poste, né? Pode. Feijão por baixo de arroz com farinha. Era aqueles caras bem... E antes eu tinha feito uma experiência dessa, onde depois que as pessoas entenderam esses limites, mulher sendo segurada por homem conseguia subir o braço. Era incrível. Mulher fraca subiu o braço. E eu elevei, eu falei, eu quero 6 pessoas para me segurar. E os caras seguraram, que ficou até vermelho meu braço. Gosto, né? E eu falei, eu vou me soltar daqui. E quando eu falei isso, eles apertaram mais firme, né? Aí eu cheguei e falei bem assim, bom, deixa eu só pegar um negócio aqui no meu celular. E eles soltaram e eu peguei. Eu falei, tá vendo? Me soltei. Aí você fez... "Ê!" Pronto. Mas o que que é? Eu li o cenário. Eu li a situação. Porque esse treinamento foi feito... Essa empresa ela ia crescer. E a preocupação do gestor dela era que o atendimento ao cliente podia ser uma debilidade. Que as pessoas não tinham paciência para atender o cliente. Então eu estava vendo o seguinte, o que é importante quando o cliente liga para você? Tá? Se eu chegar para você agora, David, e falar, você é o incompetente. Seu trabalho não vale nada. Você pode ficar bravo comigo. Você pode subir na mesa. Só que se eu chegar e falar assim, David, você é verde. Eu posso subir na mesa e gritar, você é verde. Você vai dar risada da minha cara. Se o Daniel chegar aqui e falar assim que é Napoleão Bonaparte, eu duvido que tanto eu quanto você vai abrir um livro de história, vai abrir aqui um site. Imagina, Napoleão, você não é Napoleão. O cara é doido. Papo de doido, a gente não dá... Agora, por que quando alguém fala sobre algo que afeta a gente fica bravo? Porque isso está dentro de nós. Talvez é algo que nós não conhecemos sobre nós. Então, sempre que a gente fica bravo, que a gente se predispõe emocionalmente a algo, fala muito mais sobre a gente do que a situação. E essas experiências que a gente promoveu lá, que a gente utilizou o corpo, teve essa finalidade. Você vê o que eu preciso fazer para aquela situação. Até falo, né? Você pode zangar-se, você pode zangar com todo mundo, você pode... Isso é fácil, você pode bater, você pode fazer o que for, mas zangar na medida certa, bater na medida certa, porque a situação pede, isso é difícil. Esse ajuste. Você fala duro com o cliente, quando a situação pede, é uma coisa. Mas porque tá vindo de você, não. E quando você segura o cara, que o cara vai querer fazer força pela conta dele, querer usar os recursos dele, isso tem uma história mitológica, que ela é bem educativa, que é a história de Hércules, dos 12 trabalhos que ele precisou cumprir. E Hércules é o cara, filho de Deus, com mortal, tem uma força sobrenatural, se garante na força, e ninguém pode com ele mesmo. O cara vai e ele arrebenta. E aí quando, por conta de um crime que ele cometeu, ele teve que cumprir os 12 trabalhos, o primeiro trabalho
Sempre que ele for usar a força dele, ele fracassava. Aliás, não no primeiro, em todos os trabalhos. Então ele tinha que derrotar um leão de Nemeia. Ele se arma, ele coloca lanças, ele fala, legal, um leão. Ele já tinha matado um leão antes numa outra aldeia, vai ser fácil. E quando ele chega lá, o leão, a pele dele, não dá pra furar a pele, indestrutível. E aí o que acontece? Quando ele tenta todos os recursos, falha. Todos os recursos falham. Ou seja, e agora? Então não está mais em mim a força, não é a minha força, é a situação. Então ele precisou o quê? Ele precisou ter essa experiência. E agora? Aí ele viu o que a situação pedia. E aí tinha forma de sair daquilo, né? Tinha outras formas. Ele acabou, em outro contexto, acabou conseguindo derrotar o leão por asfixia, né? Só que ele precisou ouvir a situação. Eu não me predispus do que eu achava que era certo. Não, eu vou ter força lá, igual aquela coisa. Só não usa força quem não tem. Já ouviu esse? Sim. Mentira, só não usa força quem não tem. Se você, naquela situação, é necessário usar força e você não usa, você está sendo negligente. Mas quando a situação pede, nunca é em função sua. E o que as pessoas querem fazer é brigar. Então, quando as pessoas se viram lá querendo levantar o braço, elas se imaginaram no telefone já debatendo com o cliente. E foi extremamente muito interessante. É só o corpo que... Não é só o corpo, mas o corpo é um grande potencializador para despertar esse estado de consciência. Perfeito, perfeito. E isso me lembra muito, estou ouvindo você aí falando do leão de Nemeia. E assim, o Hércules conseguiu uma resolução para a situação depois que ele conheceu o limite dele. Ele foi armado, ele foi lá, ele era um semideus, né? Quando o poder de semideus dele se esgotou, então nasceu a criatividade. Poxa, E a interessante. criatividade brota no momento em que o meu limite eu o conheço. Antes de eu conhecer meu limite, eu não. Nós tivemos aqui no podcast, algumas semanas atrás, uma pianista, a Mel, né? E ela comentou, fez um comentário extraordinário sobre a questão da técnica, sobre a questão, né? E ela trabalha com portadores de necessidade especial. E, assim, a limitação, né, é o ponto de início da criatividade. Enquanto eu não chego na minha limitação, eu estou na clonagem. Eu me torno criativo na medida em que eu entro em contato com a minha limitação. Esse exemplo do leão de Nemeia é perfeito. Né? Tanto que ele acabou usando como um troféu. Ele usava, né, na cabeça e no ombro para os outros trabalhos. Exato. Né? Que foi exatamente o troféu que ele teve por ter chegado ao próprio limite. Né? Sim, É e aí fantástico. caiu até aquela crença, né? Como que ele conseguiu cortar a pele, sendo que a pele era impermeável? Na verdade, tinha forma de fazer. Ele só precisava descobrir essa forma, né? E enquanto ele estivesse dando porrada, ele não iria. Sim, Fazendo um embate de forças, ele não iria entrar em contato com isso. não iria. A história de Hércules também, junto com o tema de mindfulness, ele traz também que o segundo trabalho que ele tem que enfrentar, a que é a... Como é que é o nome da serpente? De Hidra, né? Hidra, né? De sete De cabeças. 7 cabeças, em que quando ele corta uma, nascem duas no lugar, né? E o que acontece? Ele consegue até, ele ouve, ele já tá mais educado, ele consegue ouvir de Atena, ele já consegue ter já inspiração, e ele consegue derrotar, mas tem uma cabeça que ela é imortal. Essa cabeça ele cava um buraco, coloca ela, tampa, e aquela cabeça, a instrução é, eu vou ter que vigiar isso eternamente. Ou seja, que vai totalmente contra aquela ideia de você ter o controle. Tem coisa dentro de mim que eu tenho que estar vigiando o tempo inteiro. Porque se eu não vigiar, eu saio do controle. Né? E na arte marcial a gente tem uma... Inclusive é uma ideia que é contemplada por um nível, né, que é o terceiro nível, que a gente chama que é o nível do BUD, o nível de emergência. Ou seja, eu crio uma estrutura, eu aprendo a ter meus limites, eu já sei agora como que meu corpo funciona melhor. Depois eu me aprendo a me relacionar com o outro, porque uma coisa é ter minha referência. O que é certo para mim, isso colocando mais de uma forma
abrangente. Eu já sei o que é certo para mim, eu já tenho mais referências, meus valores. No caso da minha estrutura, eu sei até onde meu braço chega, eu sei até onde que eu consigo emitir de energia. Agora, e quando eu estiver fazendo isso com uma outra pessoa? Como é que eu me conecto com outra pessoa? Então, o meu centro ele vai variar, minhas referências vão variar em função da movimentação. Porém, quando a gente vai para o terceiro nível, e quando eu perco esse centro? Como é que eu volto para o meu centro? Porque o importante, assim, eu acho que a gente deixa de ser ingênuo quando a gente entende que a gente vai sair fora da nossa referência. A gente às vezes vai, é, vai dar uma de louco, O imponderável vai surgir. vai surgir. E a questão é, como é que eu volto para esse centro rápido? Porque voltar para esse centro significa vida, entendeu? Então, assim, eu não vou treinar para nunca sair do centro, não. Eu tenho minha referência e quando eu saio eu tenho que voltar. É a mesma coisa emocional. O que é o certo do emocional? E aí, quando de repente eu me estresso em alguma coisa, porque alguém fala algo pra mim, como é que eu saio, como é que eu volto pra isso? Porque eu sei que esse é o centro, né? E uma coisa de limite que você falou que eu achei que me recorreu agora, uma história uma história de um desenho infantil, que é do Dumbo, do elefante, né, que olha que louco, ele era colocado dentro de uma atração circense porque tinha orelhas grandes. Ele era ridicularizado por isso, ele vivia constrangido por conta dessa situação. E aí até que ele conhece o ratinho, que promove ali uma experiência para eles, acabam caindo dentro de um barril de vinho, e aí até o desenho mostra toda aquela utopia, toda aquela coisa acontecendo, né? E ele acorda em cima de uma árvore. Ele acorda e fala, como assim? Como que um elefante acorda em cima da árvore, né? E aí, sem entender nada, por conta dessa experiência, ele descobriu que ele conseguia voar com as orelhas, né? Por conta dessa extrapolação, né? Então, às vezes, você estar disposto a experiências pode mostrar coisas que a mente não vai trazer para você, né? E aí pode mostrar que o limite que você acha que você tem não é o limite que você tem. Pode ter uma ilusão aí. Por isso você está sempre tendo aquela coisa do ineditismo, né? Sempre preparado para o ineditismo com o mínimo para você se surpreender. Se você chega nas aulas, por exemplo, não, hoje eu quero estudar isso. Hoje eu vou ficar bom nisso. Você acaba não aproveitando, que é o que a gente fala de estar com a xícara vazia, né? Eu tenho que estar lá com o mínimo de querer para que a experiência possa me promover algo que eu nem imagino o que é. Isso tem um paralelo extraordinário com algo que a gente cultiva no mindfulness, que é assim, a atitude de abertura, estar aberto para o novo, ter sempre o novo, o inusitado, o inesperado, o imponderável como uma peça possível de aparecer no cenário. Você tem um cenário, mas você não constrói um cenário só com as coisas que você supõe. O seu cenário tem uma janela, tem uma porta aberta para o novo, para o inimaginável. Então tem um Que legal. paralelo extraordinário. Eu queria, olha, tá mega legal, tá super gostoso, mas infelizmente o nosso tempo aí começa Quando a vê, nossa, esgotar. É, né? passou Passou, ótimo. inclusive, né? Então, para a gente terminar, Beto, eu queria perguntar uma coisa para você. O que você acha que é importante as pessoas saberem sobre Kung Fu e sua transmissão? Kung Fu e a transmissão dele. Isso que a gente conversou, essa questão aí de que a, ninguém ensina, só se aprende. O mindfulness também só se aprende. Você encontra alguém ensinando mindfulness, então você pode ter a atenção antenada, porque o mindfulness, por excelência, ele é transmitido como um aprendizado, mas não como um currículo, ou currículo não é uma boa palavra, mas como uma aula. Então não se tem aula, não é, né? É sempre não se ensina, se aprende, tá? O que você acha que é importante então para as pessoas aí saberem sobre o Kung Fu, sua transmissão, e que não é suficientemente, na sua experiência, não é suficientemente ventilado? Eu acho que é a questão de você se divertir aprendendo, tá? Você tá curtindo esse processo. Porque essa transmissão, ela vai depender muito de você. Ela vai depender muito da sua busca, sabe? Porque
Por que que essa questão de não pode ser aprendido? A família que hoje eu sou discípulo, tá? Ela é Moya Wing Chun. Moya é o nome do patriarca que adotou esse nome não por ser o Wing Chun dele, ou por ser a técnica que ele criou, mas com o compromisso nessa transmissão. Ou seja, ele falou, olha, eu vou colocar o meu nome aqui porque eu quero que todo mundo que for dessa linhagem tenha o compromisso com essa forma de transmitir, que é uma forma em que eu não vou interferir no seu processo. Se eu tiver 1000 alunos, cada um vai desenvolver o seu próprio Kung Fu. Cada um vai ser diferente. E para isso, o mestre, o mentor, ele tem que ser muito bem preparado. Para que eu possa fazer com que você se desenvolva sem que você se contamine. E o ambiente para isso é muito importante. O ambiente, porque não é uma coisa fácil. Tem um termo que a gente fala que é vida Kung Fu. E o vida Kung Fu nada mais é de você ter um ambiente que reforça todo um conjunto de valores e um conjunto de ensinamentos ali para que você possa estar respirando aquilo constantemente. Eu faço um paralelo com os alcoólicos anônimos, porque o que mais traz resultado nos alcoólicos anônimos não são aqueles 12 passos que ele tem, mas o ambiente em que ele promove. Esse ambiente, quando eu tenho alguém que tem uma mesma dor que eu, em que eu posso me compartilhar, em que eu posso conversar a mesma língua, puxa, eu consigo ter um apoio ali. Então, quando a gente fala em vida Kung Fu, que não é a mesma coisa, mas só fazendo um paralelo, a gente tem um ambiente em que a gente vive isso. Um ambiente que a gente vive essa ideia, essa desconstrução Kung Fu. Então, é esse ambiente que faz com que você aprenda sem estar aprendendo. E você só sabe que aprendeu quando você precisar usar. Então eu tô aqui, eu tô aprendendo, assim, eu tô aprendendo Kung Fu sem saber que eu tô aprendendo, sem saber para onde eu tô indo, para que eu tô aprendendo, mas quando você precisar usar, o Kung Fu vai estar lá. Por isso que eu respondi a pergunta daquela forma, se divirta. Encontre alguma coisa, algum sistema Kung Fu, alguma coisa em que você se divirta e você possa se divertir no processo, em que você possa estar num ambiente que, mesmo tenso, ele seja um ambiente confortável. Né? A gente fala, sinta confortável no desconforto, para que você possa poder estar vivenciando esse Kung Fu, essa construção Kung Fu, que é aos poucos. Né? E como é que eu preparo, também uma outra coisa, como é que eu preparo alguém para transmitir Kung Fu? Né? Como é que de repente, então agora você, David, você já é uma pessoa que tem Kung Fu, desenvolveu, como é que eu preparo você para transmitir isso? Esse é outro desafio, é um outro treinamento, assim, é uma outra prática, sabe? Então é um cuidado que a gente tem lá nessa família que eu preparo você para transmitir para um terceiro. E depois eu preparo você para transmitir para esse terceiro a transmitir para um quarto. E assim, e como é que ele transfere? Que a gente fala que são as mobilizações interpessoais, né? Direta e indiretamente. Né? Esse cuidado é importante, porque isso que é a denominação Moya, que a gente fala, né? Que é o compromisso dessa transmissão pura. Eu vou transmitir para você desenvolver o seu Kung Fu. Né? Ou seja, temos aí uma diferença, quase uma subversão daquela ideia de vá fazendo certinho, vá fazendo parecido comigo, vá fazendo igual a seus colegas de treino. Quanto mais igual estiver, melhor. Homogêneo, né? Homogêneo. É um outro paradigma. Quanto mais peculiar, quanto mais individualizado, quanto mais singular for o meu Kung Fu, mais eu estou realmente aprendendo o Kung Fu por esse modelo, por essa ideia. Exato. Então é uma busca por singularidade. Esse é um outro ponto, inclusive tem num livro aqui, de atenção plena, que fala que exatamente só se tem mindfulness, atenção plena, numa situação de singularidade. Então você tem todo o ensino, toda a estrutura, o propiciamento ambiental, mas é para chegar a algo que, em última instância, não é possível de ser igual em duas pessoas diferentes. É isso? Exatamente. E o fato de desenvolver, né, traz a ideia do coração búdico, né? Ou seja, todo mundo nasce já Sim. com a sua essência. Sim. É incrível. Eu dei oficina de mágica para crianças. E a primeira coisa que eu faço é para elas fazerem um desenho, né? Fazer uma dinâmica. Eu perguntava, quem é que sabe desenhar? David, eu tinha que às vezes até me esquivar, porque todas elas vinham correndo para querer pegar as folhas e os lápis, todas sabiam desenhar.
Em palestras, às vezes eu pergunto para adulto, quem é que sabe desenhar? Palestra com 300 pessoas. Um ou dois levanta a mão, porque talvez seja um engenheiro, alguém que fez algum curso, né? E você vê em que momento que eles aprenderam que eles não sabiam desenhar, né? Então, aquilo que você fala, a pessoa já começa a ter um medo de julgamento, ela já começa a ter aquilo. E o ponto é, o que foi cobrindo esse coração, né? O que foi cobrindo essa essência, essas camadas? E quando a gente fala desenvolver, é tirar essas camadas que cobrem essa consciência. E não é aprender mais, mas sim desenvolver. Porque se eu chego para você e falo alguma coisa que é certo ou que é errado, eu estou te contaminando com os meus medos. Eu estou colocando mais uma camada. E como Você está engessando mais ainda. Estou engessando mais. Sim. Como é que eu posso fazer desenvolver, né? E esse processo é um processo que não é fácil. Né? É um processo que não é fácil. Não é assim num espaço de mágicas que você faz lá em que você desenvolve alguém. E a melhor atitude para fazer isso é a atitude lúdica. É não levar a sério demais o que você acredita de si mesmo. Uhum. Levar-se a sério e não levar as suas crenças sobre si mesmo a sério demais. Sério, se divertindo, né? Se divertindo. Exatamente. Que é o que, na verdade, por que a molecada lá quase te atropelou para desenhar? Porque, assim, eles não estão se comparando com ninguém. Quem sabe desenhar? Eu desenho, pronto. Se ficou bonito, não ficou. Se vai comparar com o desenho do Picasso, não dá mínimo. Tá nem aí. O adulto está enjaulado, ele está engessado em cima dessas comparações massacrantes. Essas idealizações. Faz sentido? Total. Encontro com o tema total aqui também. Sem dúvida alguma. Olha, eu gostaria de agradecer muito, viu, sua presença. Valeu. Valeu, obrigado. Muito bom, muito obrigado. Foi muito engrandecedor, foi muito enriquecedor. Se a turma quiser fazer contato contigo, que vai ter pergunta. No Instagram, alberto.baione. Pode mandar por lá, vai ser um prazer, vai ser uma honra a gente poder estar conversando, tá? Sobre qualquer um desses temas que a gente conversou, tá? Desde, acho que eu falo muito da arte marcial, só que não falamos de soco nem chute, né? Isso que eu acho que é curioso, né? Então, se despertar interesse, alberto.baione, pode chamar lá que a gente vai ser um prazer bater um papo. Muito obrigado. Agradecido. Obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast e até a próxima. Tchau.